Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 07. Una, igual, quanto custa? De qualquer forma, igual, olá, olá, igual, adeus. A igual mu igual 2 filho igual 3 jo igual 4 do igual 5 cua igual 6 ela igual 7 chupar igual 8 chupar igual 9 chupar igual 10 adivinhar. Igual 11 chupar igual 12. Yumi e Hanta tentaram dizer várias coisas ao ferreiro e ao merceeiro de caranguejos gigantes, e estavam relativamente certos de todas elas. Os números eram um pouco complicados. Haruhiro e os outros estavam acostumados com a matemática de base 10, provavelmente porque, como humanos, tinham 10 dedos. Os moradores da Vila do Poço, no entanto, tinham números variados de dedos. Então, aqueles com 8 dedos usavam a base 8, e aqueles que tinham um total de 12 dedos entre as duas mãos usavam a base 12. Era assim que parecia funcionar. Se apontassem para os dedos e perguntassem Una, algo como você tem? O lojista mostrava o número de dedos indicado para o preço. Contudo, se não soubessem quantos dedos o lojista tinha, isso poderia levar a mal-entendidos. Existiam 3 tamanhos de moedas pretas. As que Haruhiro e os outros achavam que eram maiores eram, na verdade, as de tamanho médio, e as pequenas eram apenas um pouco menores. O dono da mercearia teve a gentileza de deixá-los ver uma das moedas grandes. Ela era visivelmente maior que as de tamanho médio, grossa e tinha linhas prateadas atravessando-a. As moedas grandes eram chamadas de Rou, as de tamanho médio de Ruma e as pequenas de Wen. Aparentemente as Rou tinham um valor considerável, então a maior parte das transações era feita em Ruma e Wen. Mas afinal, quantas Wei equivaliam a uma Ruma? Essa questão também era problemática, já que não parecia haver um valor fixo. Agora, quanto ao funcionamento no caso do ferreiro e do merceeiro, 8 Wei equivaliam a uma Ruma. No entanto, na loja de roupas e bolsas, 12 Wei equivaliam a uma Ruma, e na loja de máscaras, 5 Wei equivaliam a uma Ruma. Variava de loja para loja, ou melhor, de pessoa para pessoa. Sendo assim, quando o ferreiro disse, Sanza, que era 3 seguido de 8, levantou 3 dedos e depois levantou 8 dedos, isso significava 3 vezes 8, que era 24 Wen, ou 3 Ruma. Se o vendedor de roupas e bolsas dissesse Josaji, que era 4 seguido de 12, e mostrasse 4 dedos, e então todos os 12 dedos de ambas as mãos, isso significava 4 vezes 12, que era 48 Wei ou 4 Ruma. Era uma situação bizarra em que a diferença entre 3 Rumas em um lugar e 4 Rumas em outro era quase o dobro em Wen. Mas aparentemente, isso era algo completamente normal na Vila do Poço. A moeda que encontraram no corpo e a que encontraram no leito do rio eram ambas de tamanho médio. O merceeiro caranguejo gigante era bastante flexível com os preços, e se lhe pagassem uma Ruma, deixaria os 6 comerem até ficarem satisfeitos. Quanto à água do poço, depois da uma Ruma que pagaram pela primeira vez, não lhes foi pedido que pagassem novamente. Provavelmente não era uma taxa por uso, mas um pagamento único pelo direito de acesso ao poço. Isso não é nada plausível. Existem humanos que usam a base 27 na Terra atualmente. Houve humanos que usaram a base 60 na história, e muitas outras. É muito mais plausível que eles tenham decidido por uma base matemática comum para fins de comunicação, e que essa base não tenha sido necessariamente baseada em dedos. Eles reuniram coragem para perguntar ao ferreiro quanto custaria afiar uma espada curta. O preço indicado era de 3 Wei. Hanta fez tudo o que pôde para tentar negociar o preço, mas foi em vão. Sem outra escolha, ignoraram os protestos veementes de Hanta e pagaram os 3 Wen para que o serviço fosse feito. Nesse momento, a fortuna total do grupo era de uma Ruma. Era o suficiente para alimentar a todos. Negociaram com o vendedor de caranguejos, pedindo o máximo possível de tudo, exceto ensopado de insetos, e então comeram até ficarem satisfeitos. Entretanto, o ferreiro terminou de afiar a espada curta. Era um trabalho excelente, mas a noite havia chegado e o portão estava fechado. Com o portão trancado, eles não conseguiriam sair a menos que o arrombassem. Eles não estavam com vontade de simplesmente procurar um lugar qualquer para deitar e dormir, então decidiram dar uma volta pela Vila do Poço. Por coincidência, o espantalho San ainda não tinha saído da vila e estava deitado perto da torre de vigia. Além da ferraria, da loja de roupas e bolsas, da loja de máscaras, do armazém e da loja de artigos gerais que davam para a praça central, a vila tinha mais 9 construções. Eles conseguiam ver a maior delas do outro lado da praça. Era feita de pedras empilhadas e inacreditavelmente tinha janelas de vidro, embora um pouco embaçadas. A luz vazava pelas janelas, dando a impressão de que alguém morava ali, mas eles não se sentiram à vontade para entrar e fazer uma visita. Quanto ao resto, à esquerda da praça, ao norte, havia 4 construções. E no lado oposto, ao sul, também havia 4 construções. Eram todos barracos de madeira ou barro, com telhados de palha ou telhas de madeira. Se tivessem os materiais, o grupo provavelmente conseguiria imitá-los e construir um barraco simples como um desses. Eles cruzaram com vários moradores. Alguns eram humanoides e outros não, mas todos escondiam o rosto. O grupo tentou cumprimentá-los com um FA no para ver o que aconteceria, mas foram ignorados. Havia um cais construído no leito do rio, dentro do fosso. No entanto, estava muito deteriorado e apodrecendo em alguns pontos. Não havia sinal de nenhum barco. Talvez pudessem tomar banho em segurança se usassem o leito do rio dentro da Vila do Poço. Foi uma ideia que lhes ocorreu, mas não tinham certeza se teriam permissão para começar a cavar. Afinal, Haruhiro e os outros eram recém-chegados e forasteiros. Não queriam fazer nenhuma besteira e ofender os moradores. Se fossem tentar, concordaram que deveria ser depois de entenderem melhor a situação.
Eles decidiram acampar em um terreno baldio, sem construções, para não incomodar os moradores. Estava frio, mas se agasalhassem bem com seus mantos, conseguiam dormir. As garotas se aconchegaram umas às outras para compartilhar o calor. Sinceramente, os garotos estavam com ciúmes, mas não havia a menor chance de se abraçarem daquele jeito. Era melhor aguentar firme. Enquanto conseguissem manter essa mentalidade, de alguma forma dariam um jeito. Não demorou muito para que Hanta começasse a roncar alto. As garotas também cochichavam entre si. Observando o jeito como Kuzaku se revirava na cama, ele também não conseguia dormir. Bem, é claro que não conseguia. Hanta era o estranho ali. Haruhiro quase iniciou uma conversa com Kuzaku várias vezes, mas sempre desistia. Eventualmente as garotas se calaram e Kuzaku parou de se revirar na cama. Eu devia dormir, vou dormir, vamos lá, durma. Haruhiro tentou se forçar a dormir, mas quanto mais tentava, menos sono sentia. Ele só conseguia pensar em um monte de bobagem sem sentido e ficar ali deitado, desanimado com a completa desesperança da situação. Isso não adianta, pensou ele. Preciso fazer escolhas. Há coisas em que posso pensar e coisas em que não posso. Revisar o que fizemos hoje. Anotar o que aprendi. Depois amanhã. Só pensar no que faremos amanhã. Até o amanhã chegar. É melhor esquecer tudo o que aconteceu depois. Quer dizer, mesmo que eu pense nisso, não tenho ideia do que vai acontecer. Não, acho que sei algumas coisas. Todos nós vamos morrer um dia. Essa é a única certeza. Com certeza vamos morrer. Não importa o quê. Bem, isso não torna tudo meio sem sentido? Cedo ou tarde, eu vou morrer. Meus camaradas vão morrer. Imagino como. Vai doer? Vai ser assustador? Manato, Moguzo, como foi quando vocês morreram? Vocês pensaram, não, eu não quero morrer, ou algo assim talvez? Será que eu vou conseguir morrer pelo menos razoavelmente satisfeito? Se eu morresse agora, sei que teria arrependimentos. Eu não quero morrer ainda. Não quero ver mais nenhum rosto sem vida. É melhor não pensar nessas coisas. É muito horrível. O que fizemos ontem e hoje? O que faremos amanhã? Se eu me concentrar apenas nisso, eventualmente o tempo vai passar e... O quê? Haruhiro pulou de pé e olhou em volta. Parecia que seus camaradas também haviam acordado. Yumi esfregou os olhos. Isso vai dar um ataque cardíaco em alguém, disse ela. Será que era um galo? Você acha? Shihoru estava com a mão no peito. Isso me surpreendeu. Mary sussurrou. NNGH. Hanta se espreguiçou. Bem, esse é um som refrescante para acordar. Como? Resmungou Kuzaku. Pode crer, pensou Haruhiro. Olhando em volta, eles viram que em cima da barra onde o balde do poço estava pendurado, havia uma criatura marrom parecida com uma galinha, mas provavelmente não era uma galinha. Afinal, era grande demais para isso. O rugido sinistro aparentemente vinha daquela criatura. Que maneira terrível de acordar. Meu corpo todo dói. Kuzaku girou os ombros e deu um tapa na própria lombar. Bem, vamos dar tudo de nós novamente hoje. Haruhiro tentou encorajá-los por senso de dever, mas sua voz soava incrivelmente fraca. Ainda estamos sem tomar café da manhã, disse Hanta, soltando em seguida uma gargalhada estrondosa. Tudo bem, disse Yumi, inflando as bochechas por baixo da máscara. Pense nisso como se estivesse fazendo dieta. Se você perder mais um pouco da carne desses seus peitinhos, o que você vai fazer? Perguntou Hanta. Os seios da Yumi não mudaram tanto assim. Então deixe-me tocá-los. Vou verificar para você. Você está sendo um pouco direto demais, não acha? Kuzaku pareceu arrepiado. Com suas exigências e seus desejos. Estou morrendo de fome. Hanta gritou para Kuzaku. Aceito peitinhos ou qualquer coisa que vier. Só quero apertar alguma coisa. Com todo o perigo que estamos correndo, meu desejo sexual está a mil. Oh, Rafafrim. Quero procriar. Você é muito perigoso, cara. Haruhiro estava ficando preocupado com Hanta. Se ao menos ele morresse, disse Shihoru. Ela provavelmente estava falando pelo menos em parte a sério. Porque é de manhã. A resposta de Mary foi um mistério. Ela talvez ainda estivesse meio adormecida. Hanta. Yumi recuou, ainda sentada. Você é extremamente desagradável. O jeito como ela falou foi tão sério que até um lixo de quinta. Como Hanta poderia ter se sentido um pouco magoado? Hanta fez o gesto de colocar algo de lado no ar. Ok, deixando essa piada de lado, vamos em frente. Você acha que pode fingir que está tudo bem assim? Shihoru não aceitou isso. Sim, acho que consigo. Me faça um favor e me deixe fazer isso. Por que deveríamos te fazer algum favor? Haruhiro suspirou. De qualquer forma, ficar sem café da manhã vai ser difícil. Precisamos ganhar pelo menos 3 rumas hoje para que isso não aconteça de novo. Certo, Parupiro. Explique detalhadamente como vamos ganhar o suficiente para evitar que isso se repita. Vou te ouvir. É melhor você ser grato. Não era como se Haruhiro tivesse um plano incrível. Procure moedas negras e outros objetos de valor no pântano dos cadáveres. Fique atento à besta de 4 olhos e outras criaturas semelhantes. Era só isso. Hanta exclamou, que chato, e se opôs veementemente, mas o resto do grupo era a favor. Eles deixaram a Vila do Poço e seguiram para o pântano dos cadáveres. Era bom tentar ficar em alerta, mas na prática, o que eles poderiam fazer se uma besta de 4 olhos aparecesse? Também poderiam existir outras ameaças, ainda desconhecidas. Conseguiriam lidar com elas? Havia muitos motivos para preocupação, mas essa era a maneira mais confiável que tinham para ganhar dinheiro no momento. Precisavam fazer isso. Naquele dia, encontraram uma ruma 5 uma espada enferrujada e a ponta de uma lança.
Felizmente a besta de 4 olhos nunca apareceu. Ao retornarem à Vila do Poço, trouxeram ao ferreiro a espada, a ponta da lança e o saque do dia anterior, a espada curta de Yumi e a espada de Kuzaku. O ferreiro ergueu 4 dedos. Aparentemente, isso significava que ele pagaria 4 ien por todas juntas. Muito provavelmente, ele as usaria como sucata, então provavelmente as avaliava em 1 em cada, totalizando 4 ien. Eles hesitaram um pouco, mas o ferreiro não era do tipo que negociava, e carregar armas que não usariam era apenas peso extra. Venderam-nas e com os 4 ien que receberam, o dinheiro que tinham em mãos totalizou 1 ruma e 9 ien. Com 8 ien ou 1 ruma podiam alimentar todos no mercado, então tinham mais do que o suficiente para 2 refeições. Podiam comer antes de dormir e novamente ao acordar de manhã. Era bom sair para trabalhar de barriga cheia. A fome sempre os deixava irritadiços. Vamos fazer mais hoje do que fizemos ontem, pensou Haruhiro. Nossa meta é 3 rumas. A besta de 4 olhos era assustadora, mas ele não a sentiu por perto. Yumi, Mary e Haruhiro encontraram uma moeda média, 2 moedas pequenas e 2 espadas em rápida sucessão. Tudo estava indo bem. HM? Hanta puxou algo comprido para fora da poça d'água. O que é isso? Ai! Yumi deu um pulo para trás. Está rastejando por aí. Vê, você tem razão. Está se mexendo, né? Hanta tentou jogá-lo fora. No entanto, a coisa se enrolou no braço direito de Hanta e não o soltou. Ok. É uma cobra. Kuzaku olhou para baixo. Tem uma na minha perna também. Quando olharam para o lado, viram que de fato havia algo comprido enrolado na perna esquerda de Kuzaku. Uma cobra. Era isso mesmo? Era perigosa? Venenosa? Como eles saberiam? Ele não se mexa, Kuzaku gaguejou Haruhiro. Não, talvez você devesse se mexer. Qual deles? Guarralhafin. Hanta tentou desesperadamente se livrar daquela coisa parecida com uma cobra, mas não conseguiu. Que diabos é essa coisa? É assustadora, assustadora, assustadora. Shihoru congelou imediatamente. Pepe pode haver, muitos deles, bem embaixo de nós. Mary ergueu seu bastão curto como se fosse pesado. Por que ela faria isso? Havia também uma daquelas coisas parecidas com uma cobra enrolada nele. Calma. Haruhiro respirou fundo. Não é como se eles estivessem nos atacando. E nem parece que vão. Está tudo bem. Tenho certeza. Só estou dizendo. Provavelmente. Kerry, Zodiac-kun estava bem ao lado de Hanta há pouco, mas agora estava longe deles por algum motivo. Acreditar sem provas. É tolice. Kerry, o Zodiac-kun está tentando me abandonar? Isso é um péssimo sinal. Hanta tentou arrancar a coisa parecida com uma cobra de cima dele com a mão esquerda. No entanto, não havia sinal de que ele conseguiria. NNNNGH. Socorro. Alguém me ajude. Me salvem, seus idiotas. Não, Mary brandia seu bastão curto descontroladamente. Mesmo com tudo isso, a criatura semelhante a uma cobra ainda a segurava com firmeza. Uauiuin. Kuzaku estava tropeçando. O quê? Não era só a perna esquerda dele? Tinha uma coisa parecida com uma cobra na perna direita também? Não tinha mais 2, 3, subindo pelas pernas do Kuzaku e tentando prendê-lo? Hell, ST deu, Bren, Dar Shihoru lançou sombra da armadura para envolver a si mesma com o elemental das sombras. Talvez fosse a coisa mais calma e racional a se fazer. No entanto, para ser honesto, Haruhiro não estava totalmente de acordo com isso. Haru-kun. Yumi olhou apressadamente para Haruhiro. Não me pergunte, isso era algo que ele não podia dizer. Afinal, Haruhiro era o líder. Certo. Eu sou o líder. Mas líder ou não, há coisas que eu não posso fazer e coisas que eu não sei, entende? Mesmo assim, se eu não fizer alguma coisa, é óbvio que as coisas vão piorar, né? Vamos sair da água, gritou Haruhiro. Essa é a primeira coisa a fazer. E seria meio estranho lidar com eles aqui. Yumi e Shihoru saíram correndo. Hanta e Mary a seguiram, um acenando com o braço e a outra com seu cajado enquanto corriam. Haruhiro puxou Kuzaku pelo braço enquanto corria. Enquanto eles estavam indo, Hanta gritou. Parecia que ele tinha sido mordido em algum lugar. Você está bem, Hanta? Gritou Haruhiro. Seu idiota. Não tem como eu estar bem. Morra. Droga, isso dói. Ele está gritando, mas ainda se mexe, então parece estar bem, pensou Haruhiro. Por um golpe de sorte, assim que saíram do pântano dos cadáveres, as criaturas serpentinas naturalmente recuaram. O alívio, porém, durou apenas um instante, pois Hanta desmaiou e começou a ter convulsões. Nós, gugugugugugu ou bilhões gubub. Hanta? Yumi tirou o capacete de Hanta. Caramba! Mesmo à primeira vista, era claramente grave. Hanta espumava pela boca. Veneno. Aquelas criaturas parecidas com cobras deviam ser venenosas. Mary imediatamente lançou purificar para eliminar o veneno, mas Hanta continuava lá, inerte. Urg, não acredito em mim. Quase morri ali. Droga. Por que você não? Simplesmente se deixou abraçar pelo Sulhel. Ei, vamos lá, Zodiac-kun. Se você implicar com ele numa hora dessas, então, você vai levar uma surra. Yumi estava sendo excepcionalmente gentil com Hanta. Na verdade, Haruhiro não tinha certeza de quando ou como aconteceu, mas Yumi estava deixando descansar a cabeça em seu colo. Aquilo era tão incrivelmente incomum que ele duvidou do que via. Espere, o veneno já passou? Sinto que vou morrer. Desculpe, Yumi. Deixe-me descansar assim mais um pouco. Hanta gemeu. Bom, claro, Yumi não se importa. Por mais 1 hora. Não é um pouco longo? Tudo bem, então só 30 minutos. Miau. Hehehe. Você caiu na minha. Hanta te enganou. Hehehe. Ele fez isso? Eu não fiz isso, gritou Hanta. Do que você está falando, Zodiac-kun?
Eu estou me sentindo muito mal, sério. Tipo, eu estou com náuseas, dor de cabeça e dor de estômago, entendeu? Eu não estou inventando nada. Isso está soando muito falso. Você também está agindo de forma bem enérgica, exclamou Yumi. É claro que Hanta foi expulso à força do colo de Yumi. Isso não importava, mas ainda assim, eles estavam em apuros. Seu método confiável e garantido para adquirir moedas negras no pântano dos cadáveres vinha acompanhado não apenas da ameaça da besta de 4 olhos, mas também de uma segunda ameaça, aquelas criaturas serpentinas, as cobras venenosas do pântano. Dificilmente podia ser considerado um método confiável agora. E aí? O que você vai fazer agora para o Piro? Quando Hanta lhe perguntou isso em tom mal-humorado, Haruhiro quase perdeu a cabeça. Como assim? O que eu vou fazer? Você está jogando a responsabilidade para mim? Pelo menos pergunte. O que nós vamos fazer? Precisamos começar conversando, obviamente. Enquanto Haruhiro repreendia Hanta mentalmente, isso o acalmava. Mesmo que ele repreendesse aquele pedaço de lixo, escroto, péssimo, estúpido, e deixasse claro que ele estava errado, o cara era um lixo. Então não era como se ele fosse mudar de ideia. Se Haruhiro o repreendesse, só o cansaria. Seria um desperdício de uma raiva perfeitamente válida. Talvez pudéssemos tentar ir para a floresta. Começou Haruhiro. Quando ele propôs a ideia, os demais a aceitaram com surpreendente facilidade. Será que está tudo bem? Ele se perguntou. Será que ninguém mais está pensando o suficiente sobre tudo isso? Ele não conseguia evitar esse sentimento, mas talvez fosse apenas falta de energia. A verdade era que Haruhiro se sentia da mesma forma às vezes. Era um mau hábito. Dito isso, ele não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Se não fizessem nada, qualquer coisa, não conseguiriam continuar vivendo. Por hora, decidiram entrar na floresta perto da ponte da Vila do Poço. Era mais difícil do que esperavam. As árvores retorcidas e esbranquiçadas cresciam tão densamente que até mesmo encontrar uma abertura grande o suficiente para uma única pessoa passar era difícil. Teriam que derrubá-las pelo caminho? Kuzaku disse algo esperançoso. Se for assim, provavelmente não há feras grandes nem nada do tipo. Shihoru apontou para algo desagradável. Pode haver cobras ou algo parecido. Shihoru, Haruhiro começou a dizer, mas balançou a cabeça negativamente. O que foi? Ele não, nada. Você tem razão. Pode haver cobras, né? Cobras venenosas. Que tal voltarmos? Hanta estava com medo. Bem feito para você, pensou Haruhiro. Mas ele não estava muito afim de lidar com cobras. Não queria ser mordido como Hanta. Cuidado, alertou Mary. Só posso usar purificar tantas vezes quantas posso usar curar. Yumi disse. Ei, apontando para o oeste. Bem ali, veja, é longe, mas tem alguma coisa brilhando por lá, talvez? Brilhante. Haruhiro apertou os olhos e olhou naquela direção. Ei, você tem razão. Ele não sabia dizer com certeza o que era, mas definitivamente havia algo parecido com uma luz além das árvores. Ou pelo menos parecia ser. Acha que conseguimos chegar lá? Perguntou Kuzaku em um sussurro. Conseguir chegar até lá antes que a noite caia? Afinal, é difícil dizer a que distância é. Hanta estava sendo estranhamente tímido. Aliás, Zodiac-kun nem sequer tinha entrado na floresta com eles. Parecia que o demônio poderia ficar preso em galhos e coisas do tipo, então talvez ele tenha recusado por esse motivo. Se ele não tivesse Zodiac-kun com ele, Hanta não passava de um lixo, não valia nada. Shihoru sugeriu hesitante. Deveríamos voltar? Haruhiro olhou para Kuzaku, Yumi e Mary. Não só nenhum deles disse nada, como também não fizeram nada que expressasse uma opinião. Sim, disse Hanta, sendo o único a concordar com Shihoru. Aquilo não era bom. O ambiente era péssimo. Ele queria mudar isso, mas como? Haruhiro não fazia ideia. Por ora, pelo menos, ele queria tempo para pensar. Talvez, mas mesmo que pensasse, encontraria uma resposta? Ele queria tempo. Não era isso. Ele só queria fugir dessa situação por enquanto, não é? Talvez não fosse só o Haruhiro. Talvez todos se sentissem assim. Isso não é bom, né? Pensou Haruhiro. Não vai dar certo assim. Não vai mesmo. Não tem jeito, isso não é bom, mas mesmo assim. Que tal voltarmos, por enquanto? Propôs Haruhiro. Ele tinha se precipitado e dito aquilo, mesmo sabendo que como líder precisava corrigi-los. Era um momento em que precisava repreender seus camaradas ou encorajá-los, e ele sabia disso muito bem, mas não conseguia. Estava completamente sem esperança. Suas forças o haviam abandonado. Será que vamos conseguir continuar assim daqui para frente? Independentemente de conseguirem ou não continuar, não tinham outra opção senão tentar. Além do 1 Wei que já possuíam, tinham uma Ruma e 2 Wei que encontraram no pântano dos cadáveres, mais 2 Wei que conseguiram vendendo as 2 espadas ao ferreiro como sucata, totalizando uma Ruma e 5 Wei. Faltavam-lhes um pouco os 2 Ruma necessários para 2 refeições, mas se negociassem com o caranguejo gigante que administrava o armazém para que lhes desse o que pudesse, provavelmente chegariam a um acordo. Claro, o dono do armazém parecia um caranguejo, mas era uma boa pessoa. Provavelmente. Haruhiro não sabia que horas eram, então só podia olhar para a crista da montanha ao longe e avaliar se a intensidade das chamas estava diminuindo ou se ainda estava forte, para determinar se a noite estava chegando. Além disso, ele só podia confiar no seu estômago e na sua intuição. Como o povo da Vila do Poço controlava o tempo? Talvez lhe dissessem se ele perguntasse, mas não era uma pergunta que ele pudesse expressar apenas com gestos e um vocabulário extremamente limitado. Embora tivessem comido, parecia que ainda faltava tempo para o anoitecer. Se eles fossem simplesmente sentar no chão em silêncio, isso seria bastante difícil à sua maneira. Shihoru estava estranhamente quieto, e ele queria fazer algo a respeito, mas não sabia como. Bingo! Yumi soltou um grito estranho de repente e pulou. Escuta, Yumi, ela teve uma ideia.
Que tal acender uma fogueira? Esse era o plano de Yumi. A floresta os mantinha afastados e não seria fácil entrar, mas pelo menos poderiam encontrar lenha seca por lá. Eles a juntariam e fariam uma fogueira bem na entrada da Vila do Poço. Isso os aqueceria. Quando a noite se aproximasse, poderiam correr para dentro da vila. Provavelmente não era tão perigoso perto da vila, então poderiam dormir ao redor da fogueira. Foi unanimemente decidido. Vamos fazer isso. Eles saíram da aldeia, recolhendo galhos caídos na orla da floresta. Yumi identificou os que estavam completamente secos, separando os que estavam meio secos. Eles montaram a estrutura um pouco afastada da ponte. Colocaram galhos grossos na base e empilharam os mais finos por cima. Fazendo isso, os galhos grossos de baixo queimariam como carvão. Yumi era boa em acender fogueiras. Isso era de se esperar de uma caçadora. Assim que Yumi conseguia acender uma fogueira brilhante, ela ficava de olho nela, jogando mais galhos e soprando para fortalecê-la. Se deixassem os galhos meio secos perto do fogo, eventualmente eles secariam e poderiam ser usados. Que quentinho! Hunter estava sentado com os joelhos junto ao peito, estendendo as mãos em direção ao fogo. Sério, muito quentinho. É incrivelmente reconfortante. O fogo é a melhor coisa de toda a história. As comodidades da civilização. Hunter. Kuzaku estava sentado de pernas cruzadas. Você está chorando? Não sou. Não são lágrimas, é catarro. Tem ranho saindo dos seus olhos, é? Shihoru estava sentada muito perto do fogo. Que nojo. Vai se ferrar. Quando um cara está se divertindo, não vai estragá-lo e acabar com a festa, seu idiota. Mary se agachou, levando as palmas das mãos em direção ao fogo e fechou os olhos. Seus lábios se entreabriram um pouco e ela pareceu confortável. Se ao menos conseguíssemos pescar alguns peixes. Yumi estava sentada entre Shihoru e Mary com as pernas em forma de W, olhando para a fogueira que acendera. Então poderíamos cozinhá-los e comê-los. Pescar? Haruhiro estava, claro, sentado em frente à fogueira como todos os outros. Você acha que tem peixe no rio morno? Quer dizer, ele é morno. Bem, não seria estranho se existissem, disse Hunter, bufando. Tipo, poderiam existir peixes comedores de homens. Você não acha? Se acendêssemos uma fogueira no leito do rio, começou Mary, talvez isso afastasse os inimigos, e então poderíamos tomar banho em paz, quem sabe? Não, aí sim conseguiríamos ver. Kuzaku olhou para baixo por algum motivo. Isso é ruim, não é? Mary baixou a cabeça. É verdade. Eu não me importaria. Hunter dilatou as narinas. Mesmo que vocês possam ver, geralmente não me importo com nudez. Aliás, é algo com que você deva se preocupar? Tipo, se vocês forem vistos ou não. Não importa. Se isso significa que vocês podem tomar banho, estejam preparados para fazer alguns sacrifícios. É uma troca. Na verdade, podem se exibir à vontade. Não me importo se vocês me virem. Então, todos vocês, deixem que eu veja vocês. É justo. Não tem problema. Resolvido assim, né? Ok. Vamos fazer isso agora mesmo. Por que você não vai sozinha? Disse Shihoru friamente. Mas eu quero tomar um banho, pensou Haruhiro. Como Kuzaku disse, uma fogueira pegaria fogo, então não seria uma boa ideia, mas não há alguma maneira de tornar isso seguro. Talvez devêssemos considerar seriamente cavar um buraco para usar como banheira na beira do rio, dentro da Vila do Poço. Quer dizer, não é como se os moradores fossem ficar bravos. Eles podem até relevar, podem até não se importar. Talvez eu pergunte ao dono do mercado de caranguejos, ao ferreiro ou ao guarda do poço. Embora eu ache que teria dificuldade em explicar o que é tomar banho. Haruhiro não tinha forças para lutar contra o sono que o dominava. Deitou-se e adormeceu. E se uma fera selvagem os atacasse? Ele lidaria com isso quando acontecesse. Era um jeito ruim e desorganizado de pensar, mas ele estava cansado e fazia calor. Por favor, só por hoje. Só por hoje não. É Ryokun, Ruhiro-kun. Ei, Haruhiro-kun. Alguém o estava sacudindo para acordá-lo. Shihoru. Foi Shihoru. O que foi? Haruhiro sentou-se, olhando para a crista da montanha ao longe. A noite ainda não acabou? Olha. Shihoru apontou em direção à ponte. Dizer que Haruhiro ficou chocado seria um eufemismo. O quê? Ali. Estava bem ali. Algo em frente à ponte. Um cavalo? Era isso? Não era muito peludo e grande para ser um animal assim? Aquela criatura parecida com um cavalo estava puxando uma carroça. Seria uma carroça? Uma carroça de mão. Era muito grande. O que será que estava carregado nela? Estava coberta, então ele não conseguiu ver. Havia uma criatura humanoide agachada ao lado da carroça. Aquela criatura me lembra alguém, pensou Haruhiro. Ela tinha a parte superior do corpo terrivelmente musculosa, mas pernas extremamente curtas. O ferreiro. Ele tinha exatamente a mesma estrutura corporal que o ferreiro da Vila do Poço. Talvez o dono da carroça e o ferreiro fossem da mesma raça? Esse cara usava um capuz que cobria os olhos e tinha algo parecido com um cachimbo na boca que soltava fumaça. Aparentemente ele estava fumando tabaco. Todos, exceto Haruhiro e Shihoru, ainda dormiam. A fogueira havia se apagado. A carroça tinha luzes semelhantes a lanternas penduradas, então estava um pouco iluminada. Há quanto tempo ele está lá? Perguntou Haruhiro a Shihoru em um sussurro. Shihoru se inclinou para mais perto de Haruhiro. Ela devia estar assustada. Acordei com o barulho da carroça se aproximando. Parecia que tinha saído da floresta. Saindo da floresta? Um carro grande como aquele conseguiu passar? Ao longe, Shihoru gesticulou com o queixo na direção noroeste. Parece haver uma estrada ou algo parecido por lá. Afinal, a carroça veio de lá. Uma estrada, hein? E daí? Há quanto tempo foi isso? Não saberia dizer. A princípio, achei que estava tendo um sonho estranho. Sim, faz sentido. Entendo. Você não esperaria que algo assim surgisse do nada. Então, a carroça parou ali. Aquela pessoa saiu. Depois de um tempinho, eu te acordei. Quem você acha que eles são?
Por fim, a galinha gigante de Weltown gritou boê, e o resto de seus companheiros acordou. Houve um alvoroço confuso sobre a carroça, mas isso fez com que o dono da carroça olhasse em sua direção, e todos se calaram e se enrijeceram. Você quer brigar, amigão? Disse Hanta com uma voz incrivelmente baixinha. Talvez o cara o tenha ouvido. Quando o dono da carroça se levantou, Hanta fez uma reverência. Se for preciso, vamos oferecer Hanta como sacrifício, pensou Haruhiro. Vamos fazer isso. Infelizmente não foi necessário. Quando o vigia da torre de vigia se abriu o portão, o dono da carroça voltou para dentro dela. O cavalo peludo sacudiu a cabeça e começou a puxar a carroça. A carroça seguiu em frente. Será que conseguiria atravessar aquela ponte? Conseguiu por pouco. Não era apenas uma questão de largura. A ponte parecia forte o suficiente para suportá-la, e a cada giro das rodas da carroça, as tábuas da ponte rangiam. A ponte não ia quebrar, ia. Quando a carroça atravessou a ponte em segurança, Haruhiro teve vontade de aplaudir de pé, mas não que ele fosse fazer isso. Haruhiro e os outros esconderam os rostos e seguiram a carroça até a Vila do Poço. A carroça parou em frente ao ferreiro. Como talvez esperassem, o dono da carroça e o ferreiro conversavam como grandes amigos. Esses dois caras, eles devem ser irmãos, né? Hanta começou a entrar em pânico, tentando se explicar freneticamente para Haruhiro e os outros, que quando eu disse esses caras, simplesmente saiu assim. Eu não queria ser desrespeitoso. Deixa eu te contar, eu os respeito. Sério? Como se eu me importasse. Haruhiro suspirou. Mas eles parecem irmãos, ou pelo menos parentes, né? Você acha que a carga tem alguma coisa a ver com o ferreiro? Parece que eles começaram a descarregar, disse Kuzaku. Não foi apenas o dono da carroça, o ferreiro também ajudou. Eles removeram a cobertura da carroça. O dono entrou na parte de trás da carroça, passando a carga para o ferreiro. O ferreiro a carregou para debaixo do telhado saliente da ferraria, depositando tudo no chão. E aí, pessoal? Hanta levantou o polegar e apontou para a oficina do ferreiro. Que tal darmos uma mãozinha para eles? Isso pode nos render preços melhores no futuro, sabem? Com uma clara intenção oculta. Yumi parecia exasperada, mas não era uma má ideia, vinda de Hanta. Certo. Haruhiro assentiu. Vamos ajudar. Só nós três por enquanto. Se não tomarmos cuidado, eles podem ficar furiosos e nos matar, então Yumi, Shihoru e Mary fiquem aqui. Os temores de Haruhiro quase se concretizaram. O ferreiro ergueu o martelo, tentando intimidá-los e expulsá-los. Mas quando Hanta fez uma reverência e tentou desesperadamente explicar, o ferreiro pareceu entender. Embora os olhasse com desconfiança, permitiu que o ajudassem a descarregar. A carga era carvão vegetal. Haruhiro ouvirá dizer em alterna que o trabalho de um ferreiro exigia coque ou carvão vegetal. Pelo que lhe haviam dito, o coque precisava ser processado com carvão mineral, mas o carvão vegetal podia ser usado puro para produzir altas temperaturas. Também podia ser usado para coisas como purificar água. Ao que parecia, o dono da carroça não apenas a havia trazido até ali, mas também produzido o carvão. Havia vários machados de aparência robusta na carroça, que Haruhiro imaginou só poderem ter sido feitos para derrubar árvores. Então o dono da carroça provavelmente também era lenhador. Ele era um carvoeiro. Quando o descarregamento terminou, o carvoeiro começou a ajudar o ferreiro. O carvoeiro parecia estar gostando bastante, mas o ferreiro reclamava de tudo o que ele fazia. Pelo jeito que estavam agindo, será que o ferreiro era o irmão mais velho e o carvoeiro o mais novo? Talvez o irmão mais novo tivesse aspirado a ser ferreiro como o irmão mais velho, mas não tinha talento, então se tornou carvoeiro para ajudar o irmão. Bem, isso era só a imaginação do Haruhiro, então era apenas uma ideia maluca. Talvez como forma de retribuir a ajuda, o ferreiro exigiu ver as armas de Haruhiro e do grupo, e então ele e seu irmãozinho trabalharam nelas juntos. O grupo ficou muito grato por isso. Então o ferreiro tirou uma espada. Era uma bela espada longa que brilhava em azul, com desenhos complexos esculpidos na lâmina, e também havia detalhes refinados no punho e no pomo. O ferreiro pediu a Kuzaku que a segurasse. No momento em que ele fez isso, exclamou Kuzaku surpreso. Foi muito leve. Ele assumiu uma postura de luta, desferiu um golpe e então Kuzaku estremeceu de excitação. Essa coisa é insana. É absolutamente insana. Não é brincadeira. Até um cara como eu consegue perceber isso. Essa espada é incrível. O ferreiro pegou a espada de volta de Kuzaku, mostrou-lhes uma moeda grande e em seguida ergueu 5 dedos, seguidos de 8. 40 moedas grandes. Em outras palavras, o ferreiro queria dizer que aquela espada custaria 40 rou. Haruhiro não conseguia imaginar quanto era isso, mas se comparasse aos padrões de Gringar, seria como 40 moedas de ouro? As moedas grandes pareciam realmente valiosas, então poderia ser mais do que isso. De qualquer forma, ele sabia que era caro o suficiente para fazer seus olhos saltarem das órbitas. Talvez fosse o item mais caro do ferreiro ou algo próximo disso. Mais tarde, enquanto Haruhiro e os outros faziam sua refeição modesta no mercado, a carroça do carvoeiro começou a se mover. A carroça andava na mesma velocidade que uma pessoa caminhando. Haruhiro e os outros tentaram acompanhá-la. Pretendiam recuar se o carvoeiro parecesse incomodado, mas ele não pareceu se importar. Quando a carroça atravessou a ponte, seguiu para o norte por um tempo e depois virou para o oeste. Shihoru estava certo. Uma estrada. Havia uma estrada que atravessava a floresta. As árvores haviam sido derrubadas e havia marcas de carroça no chão. As rodas da carroça encaixavam-se perfeitamente nessas marcas.
A carroça estava em bom ritmo. A estrada serpenteava um pouco, mas era quase toda reta. Eles ouviram pássaros ou algum outro animal. No caminho, Yumi percebeu que a carroça emitia um ruído estranho. Havia objetos parecidos com sinos pendurados no assento do cocheiro, onde ficava o queimador de carvão. Eles produziam um som grave e ressonante. Teria algum significado? Talvez para afastar feras? Eles saíram para uma área aberta. Havia um pequeno barraco parecido com uma cabana de montanha. Ao lado, havia um forno com telhado e um depósito de carvão. Havia também um estábulo. Havia uma grande quantidade de lenha empilhada. Parecia que era ali que o carvão era queimado. O carvoeiro estacionou sua carroça e entrou na cabana. Haruhiro e os outros deram uma volta pelo local e depois tentaram entrar na floresta. Nessa área, muitas árvores haviam sido cortadas e a vegetação era mais rala, o que facilitava bastante a travessia. Além da estrada para Well Village, havia outra estrada que se ramificava em outra direção. As marcas das carroças também estavam bem profundas nessa. Para onde essa estrada levava? Existiam outras aldeias além de Well Village? Quando retornaram ao local de queima de carvão, o queimador de carvão estava sentado em frente à sua cabana, fumando. Parecia estar relaxando. Ele nem sequer olhou para Haruhiro e os outros. O cavalo peludo tinha sido solto e estava comendo grama. Se aquela coisa os chutasse, morreriam instantaneamente. Mesmo um golpe de rabo provavelmente causaria algum dano. Provavelmente era melhor não se aproximar descuidadamente. Parece que nosso mundo se expandiu um pouco. Talvez, disse Shihoru. Sim. Kuzaku assentiu em concordância. Não que isso vá nos render algum dinheiro. Hanta se agachou, arrancou um pouco da grama e a enrolou nos dedos. Esqueci de invocar o Zodíaco Kun. Bem, a vida é mais do que dinheiro, não é? Yumi baixou a cabeça. Mas Yumi está com fome. Quer voltar? Sugeriu Mary, hesitante. Haruhiro estava grato por isso. Eles tinham vindo até ali de repente, mas era difícil dizer que tinham ganhado muito com isso. Ele não queria dizer que não tinham ganhado nada, mas a verdade era algo próximo disso. Ele não queria voltar para casa de mãos vazias. Mas o que mais eles poderiam fazer? Vamos voltar. Haruhiro tentou fazer uma declaração enfática, mas todos o olharam de forma estranha, então ele acrescentou um talvez, e tentou confundir as coisas. Que coisa mais ridícula, pensou ele. Ele era mesmo um pateta. Sempre fora sem graça, mas sentia que ultimamente estava especialmente ruim. Manatos teria liderado melhor e com mais inteligência. Tokimune teria contagiado a todos com seu ânimo leve. E quanto a Haruhiro? Ele só podia fazer as coisas do seu jeito. Mas qual era o seu jeito? No fim das contas, o que era? O que ele deveria fazer? Agora que haviam sido jogados em uma situação ridícula como essa, seus defeitos estavam se tornando ainda mais evidentes. Ele era tão imperfeito que honestamente o próprio Haruhiro estava deprimido e completamente perdido, sem saber o que fazer. Ele queria alguém em quem pudesse confiar. Desesperadamente. Não conseguia se esquivar do seu dever. Sabia disso, mas sinceramente queria abandonar tudo. Jogar tudo fora e fugir. Haruhiro e o grupo seguiam pela estrada que atravessava a floresta, de volta à cidade do poço. O que ele deveria fazer agora? O que deveria notar e o que precisava fazer a respeito? Haruhiro precisava pensar nisso. E pensou, mas seus pensamentos eram dominados por sua insatisfação, seu descontentamento, seu desagrado, bem como por sua inquietação, seu medo e seu desespero. Talvez ele devesse ser sincero com eles e dizer isso? E se ele dissesse, no momento as coisas estão assim, sabe, e eu sou líder, sim, mas não estou agindo como tal, desculpe, e se desculpasse dessa forma? Se ele fizesse isso, talvez se sentisse melhor. Haruhiro era o único que se sentiria melhor. O que seus companheiros pensariam? Hanta certamente o repreenderia. Como se ele se importasse com Hanta. Será que as garotas teriam compaixão dele? Ele bem que precisava de um pouco de compaixão. Queria que elas o mimassem um pouco. Queria se libertar dessa tensão, dessa pressão. A estrada era bastante larga e fácil de percorrer, mas estavam em quase total escuridão, então Yumi carregava uma lanterna. Haruhiro olhou para trás e viu o rosto de Yumi, depois viu Shihoru caminhando ao lado dela, e seus olhos foram atraídos por uma certa parte de sua anatomia. Ele imediatamente se virou. Droga! Ele estava pensando em algo muito estranho. Não tinha sido um pensamento. Foi um impulso. Haruhiro estava perturbado agora. Estava enojado de si mesmo. Ele sentirá um desejo repentino, e por algum motivo, fora por Shihoru. Talvez porque os seios de Shihoru lhe chamaram a atenção, e isso causou súbito aumento de sua libido? Não, a relação de causa e efeito entre os dois não importava. O que importava era que ele sentirá aquilo. Além disso, sua parte inferior do corpo estava agora em um estado que ele achava difícil de descrever. Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não. A questão era que Haruhiro, como qualquer pessoa, tinha libido. No entanto, ele sentia que a sua não era tão forte e preferia manter as coisas com moderação. Ele sentia que na maior parte do tempo conseguia. Sou um homem jovem e saudável, então não posso evitar, era algo que ele não queria pensar. Ele não queria pensar nisso. Sou um homem jovem e saudável, então não posso evitar. Agora, ele teve que usar a frase que nunca quis usar para se consolar. Não que isso me consolasse em nada, tá bom? O que há de errado com você, Haruhiro? Você está ficando louco, Haruhiro. Você está cansado, Haruhiro. Não me diga que você está se transformando em um animal tarado? Aqui? Em uma hora como essa? Pá! Enquanto ele se esforçava ao máximo para conter a vontade de agarrar a cabeça e gritar, miau, Yumi emitiu um som estranho. Talvez, sabe, haja alguma coisa lá fora? Algo? O que você quer dizer? Hanta engoliu em seco. O que é? Parem. Haruhiro rapidamente levantou a mão, mas todos já haviam parado. Yumi, onde está? Por ali, talvez? Yumi apontou para trás deles, à direita. Há um som. Uma presença, talvez?
Kuzaku respirou fundo, desembainhou a espada e preparou o escudo. Devo recuar? Haruhiro balançou a cabeça para clarear os pensamentos. Bem, vamos ver. Kuzaku, você vai na direção que Yumi indicou. Hanta, você ficará à esquerda de Kuzaku. Eu ficarei à direita dele. Mary, proteja Shihoru. Yumi, cubra a retaguarda. Seus companheiros se posicionaram em formação num instante. Ele era o único um pouco lento. Haruhiro não conseguia evitar essa sensação. Suas decisões e suas ações eram lentas. Eu não sou mais durão, né? Ele estava exasperado consigo mesmo por ter pensado isso de repente. Será que sou idiota? Não é hora para isso, né? Por um instante, ele prendeu a respiração e permaneceu imóvel. Nada aconteceu. Ele também não ouviu nada. Tem certeza de que não imaginou isso? Perguntou Hanta em voz baixa. Talvez? Yumi não negou a possibilidade. Vamos ficar de guarda por enquanto, disse Haruhiro, olhando ao redor. Nada que pensou, e estava prestes a dar meia volta. De volta à Vila do Poço. Ouviram-se uma série de sons e algo que parecia brilhar de vez em quando. Estavam se aproximando deles. Criaturas? Não tão grandes assim. Mais de uma ou duas. 5, talvez 6. Mais. Có. Será que era o som deles latindo? Uivando? Aí vem ele, gritou Haruhiro, dizendo que todos já sabiam. Imediatamente Kuzaku usou o golpe poderoso e lançou algo para longe com seu escudo. Macacos? Hanta brandiu seu golfinho espada relâmpago. Ele não acertou. Macacos. Eles eram realmente como macacos. Seus corpos eram cobertos por pelos pretos ou marrons, e eles tinham caudas. Eles se impulsionavam com as patas dianteiras e traseiras para saltar sobre as coisas, mas não corriam como animais quadrúpedes. Eles agarravam as árvores com as patas dianteiras e as usavam para afastar os galhos. Mas seus rostos eram menos de macaco e mais parecidos com os de um cachorro. Poderiam ser chamados de Inuzaros, macacos cães talvez. Haruhiro afastou um Inuzaru com a seiva que tinha na mão direita. Depois tentou chutar outro, mas este desviou. Embora tenha conseguido afastar o primeiro, o golpe foi fraco. O Inuzaru saltou em sua direção novamente. Ele se abaixou e mirou com sua espada curta, mas o Inuzaru desviou. São os peixinhas rápidos. Salte. Hanta lançou-se para frente, desenhando um 8 preciso com seu golfinho espada relâmpago. Seguido de corte, o Inuzaru que foi cortado em pedaços soltou um coque, agonizante e desmaiou. Hanta ergueu seu golfinho espada relâmpago. E aí? Eu sou demais. Sim, já entendemos. Agora parem de perder tempo e continuem lutando, ok? Era o que Haruhiro queria dizer, mas antes que pudesse, o Inuzaru uivou có e começou a recuar. Vocês acham que podem fugir, é? Hanta estava prestes a ir atrás deles, mas parou imediatamente. Bem, digamos que eles estavam apavorados comigo. Afinal, eu sou o Cavaleiro do Terror Supremo, Hanta. Aliás, o Supremo. Aí se refere a ser o Terror Supremo, não a ser o mais poderoso. Embora eu também seja isso. Garralharra. Está tudo bem com todos? Haruhiro olhou para cada um de seus companheiros. Vocês estão todos bem, não é? Sim. Kuzaku baixou a espada. Miau. A resposta de Yumi foi tão incompreensível como sempre, mas ele provavelmente podia interpretar como um sinal de que ela estava bem. Isso me surpreendeu. Shihoru soltou um suspiro profundo. Não vai vir mais ninguém? Mary ainda tinha seu bastão curto à mão. Por enquanto, não parecia que alguém tivesse se ferido. Hanta caminhou até o cadáver do Inuzaru. Não, ele ainda não estava morto. Estava coberto de cortes e tremia. Mesmo assim, era evidente que estava prestes a dar seu último suspiro. Sem hesitar um instante, Hanta pisoteou a nuca do Inuzaru e a esmagou, matando a criatura. Haruhiro pensou, ei, será que isso é realmente aceitável? Mas comparado a prolongar o sofrimento final, talvez tivesse sido mais gentil terminar logo com aquilo. Hanta se agachou, examinando o Inuzaru antes de se virar para Haruhiro. Então, esse cara, você acha que daria para cozinhar? Ao que parece, Hanta não se autodenominava o Terror Supremo à toa. Era um título que ele mesmo se impunha. Mesmo assim, os pensamentos que o atormentavam eram realmente terríveis. Naturalmente, o resto de seus companheiros não lhe deu uma resposta favorável. Matar criaturas vivas e comê-las. Podia parecer cruel às vezes, mas não era nada se não fosse natural. Mesmo que matassem goblins, jamais considerariam comer um. Os Inuzarus eram semelhantes a macacos, então sentiam a mesma aversão, a mesma sensação de que eram tabu. Contudo, eles também estavam com fome e não tinham dinheiro para comprar comida. Acha que consegue estragá-lo, talvez? Perguntou Haruhiro com uma certa determinação escondida no coração. Yumi parecia extremamente infeliz com a ideia. Não é impossível, não. Yumi, ela realmente não quer fazer isso, mas ela pode. Tirar a pele e as vísceras, é isso? Hanta passou o braço em volta do ombro de Yumi, agindo de forma excessivamente amigável. Deve ser moleza, né? Yumi, eu sei que você consegue. Vai fundo. Tire as mãos, bobinho. Yumi afastou o braço de Hanta. Afinal, Yumi não quer fazer isso. Não estou com muita vontade de comer isso. Shihoru engasgou e se curvou. Sim. Mary cobriu a boca com as mãos. Se você me disser para comer, eu comerei. Disse Kuzaku hesitante. Kuzaku, você é um bom homem. Sim, era verdade. Não era carne humana. Era só carne de um animal parecido com um macaco, só isso. Mesmo que tivesse um gosto ruim, era melhor do que morrer de fome. Se eles podiam comer, tinham que comer. Yumi, eu também ajudo. Haruhiro olhou Yumi diretamente nos olhos. Você acha que pode pelo menos tentar por mim? Se você realmente não conseguir, apenas me diga como fazer e eu farei. No fim, Yumi não recusou.
Haruhiro carregou o cadáver do Inuzaru para longe, preparando uma fogueira perto da ponte da Vila do Poço. Quando o fogo estava pronto, eles começaram a desmembrá-lo. Uma vez que Yumi decidia fazer algo, ela era confiável. Haruhiro só conseguia levantar o animal, virá-lo e segurá-lo para ela. Yumi fazia todo o trabalho pesado. Ela ofereceu parte da presa ao deus branco Elite. Em seguida, começou a assar a carne que havia cuidadosamente colocado em espetos sobre o fogo. Quando a carne ficou pronta, todos se serviram imediatamente. Depois de mastigarem e engolirem, Hanta virou a cabeça de um lado para o outro. Bom, o gosto é bem normal, né? Nem ruim, nem bom. Talvez ficasse melhor com um pouco de sal. Murgag, Yumi franziu a testa. Talvez não seja tão gostoso assim. Por mais desagradável que fosse, pelo menos era comestível. Yumi havia aprendido a habilidade de caça-armadilha de poço. Existiam outras habilidades de armadilha, como armadilha de imobilização e armadilha de laço, mas Yumi não conhecia nenhuma delas. Além disso, a armadilha de imobilização exigia equipamentos especializados. Mesmo assim, seu mestre havia lhe mostrado a armadilha de laço uma vez, e ela imaginou que talvez fosse possível construir uma sozinha, então decidiu tentar. Se eles armassem várias armadilhas perto da estrada que levava ao local de queima de carvão, talvez conseguissem capturar um Inuzaru. As cobras venenosas do pântano eram assustadoras. A besta de 4 olhos também exigia cautela. Mas por enquanto, o pântano dos cadáveres era o único lugar onde podiam contar para obter renda. Se houvesse cobras, eles se deslocariam imediatamente para outro lugar, e se ouvissem os passos da besta de 4 olhos, fugiriam imediatamente. Com esses acordos estabelecidos, Haruhiro e os outros decidiram continuar a busca pelas moedas negras no pântano dos cadáveres. Haruhiro não podia se dar ao luxo de ficar desanimado e se lamentar, embora houvesse inúmeras coisas que poderiam fazê-lo se sentir assim, e ele nunca estava longe de cair na autodepreciação. Não havia nada que ele pudesse fazer. Era sempre assim, então ele já tinha se acostumado de certa forma. Haruhiro também tinha descoberto alguns truques para lidar com isso. Se ele desistisse e aceitasse que as coisas eram assim mesmo, ele poderia aceitar. Sempre fora um fato consumado que Haruhiro não tinha aptidão para a liderança. Ele não tinha nenhum desejo de ser um líder, mas ele teve que fazer isso, não teve escolha a não ser fazer, e então ele se tornou um. Por isso, naturalmente, era difícil para ele, e o estresse estava aumentando. Haruhiro não era nenhum santo, e na verdade era uma pessoa comum e medíocre. Então era de se esperar que ele pudesse ficar um pouco desequilibrado e sentir desejo por seus camaradas. Não era como se ele não estivesse tentando se aprimorar. Pelos seus camaradas e por si mesmo, ele queria se tornar um líder melhor, se ao menos pudesse. Mas não era tão simples. O progresso não era constante. Era um passo para frente, 2 para trás, outro para frente, outro para trás. Tudo bem. Se ele não dissesse isso a si mesmo, não conseguiria continuar. Certo dia, quando foram ao pântano dos cadáveres, encontraram várias bestas de 4 olhos à espreita, e não tiveram outra escolha senão voltar atrás. Em outro dia, eles mudaram de lugar várias vezes, mas continuavam encontrando as cobras venenosas do pântano. No fim, Kuzaku e Yumi foram mordidos, o que lhes causou muitos problemas. Mesmo quando os Inuzarus caíam em suas armadilhas, geralmente conseguiam se libertar e escapar. Ainda assim, talvez Yumi estivesse ficando melhor em fazer armadilhas, porque às vezes eles conseguiam pegá-los. Eles também estavam descobrindo como cozinhá-los. Se os sangrassem rapidamente, temperassem a carne com ervas fortes e a temperassem com sal, eles poderiam ficar bem saborosos. O mercado vendia sal, mas um saquinho minúsculo custava uma ruma inteira. Era caro, então eles economizavam bastante. Na Vila do Poço, embora não fosse exatamente todo dia, eles viam visitantes aqui e ali. Eram de muitas raças, mas todos cobriam os rostos, então pareciam estar cientes da regra para entrar na vila. Talvez não fosse apenas na Vila do Poço que isso acontecia. Talvez fosse uma regra válida em todo o mundo, ou em toda aquela região. Os visitantes vinham principalmente para negociar. Alguns vinham para vender, outros para comprar e alguns para fazer ambos. Os ingredientes do armazém eram coletados por várias pessoas da Vila do Poço ou trazidos por caçadores como o Espantalho San. Os moradores do prédio de pedra ainda não haviam se mostrado. Haruhiro e seu grupo reconheceram mais ou menos todos os outros. Os vigias nas 5 torres de observação e o guarda do poço trabalhavam em turnos, e eram 9 no total, pelo que Haruhiro pôde perceber. Aparentemente, eles tinham permissão para comer no mercado sem pagar. Com exceção desses 9, o ferreiro e todos os outros tinham que pagar para comer. Além disso, os moradores da Vila do Poço comiam apenas 1 ou 2 vezes por dia, no máximo. Bem, devido a restrições orçamentárias, Haruhiro e o grupo estavam fazendo o mesmo. Eles não conseguiam manter uma conversa decente com os moradores. Por isso, não tinham conseguido permissão prévia e precisaram de muita coragem para tentar, mas conseguiram tomar banho em segurança na margem do rio, na Vila do Poço. Quando se empolgaram e tentaram acender uma fogueira ali também, o guarda do poço apareceu e a apagou sem deixá-los dizer nada. Então, aparentemente, fazer isso era contra as regras. Dormir sem fogo era frio e desagradável. Por isso, dormir ao ar livre era preferível. Assim, quando completavam 19 noites neste mundo, o dinheiro que possuíam já ultrapassava 4 rumas, e haviam desenvolvido padrões em seu estilo de vida. 4 rumas valiam apenas 4 refeições comida para 2 dias. Não era muito dinheiro, mas mesmo ter um pouco guardado já lhes dava algum conforto. Por enquanto, Haruhiro estava com todas as moedas negras como propriedade comum de todo o grupo, mas quando juntassem mais, ele pretendia dar a cada um a sua parte.
Assim, ele poderia comprar um pouco disso, um pouco daquilo. Pequenos sonhos se abririam para ele. Mas cara, disse Hanta, virando-se na cama, não podemos continuar assim para sempre. Quer dizer, estou cansado de ficar cavando na lama. Não importa se você está cansada disso. Shihoru estava aconchegada perto da fogueira com Yumi e Mary. Os três tinham tomado banho antes do portão da vila do poço fechar, então, de alguma forma, pareciam estranhamente radiantes. E Haruhiro não conseguia encará-los diretamente. Curiosamente, quando olhava por muito tempo ficava meio excitado. Mas controlar seus desejos mais primitivos era a especialidade de Haruhiro. Sim, talvez não, talvez não. Como Hanta e Kuzaku estavam lidando com a situação? Será que Kuzaku estava dando uns amassos de vez em quando para fazer, você sabe, com a Mary? Bem, se isso estivesse acontecendo, até o Haruhiro perceberia. Não parecia que estivessem. Será que estavam se reprimindo? Não precisavam. Já havia pouca coisa para se divertir ali. Um pouco de diversão faria bem a eles. Era necessário, na verdade. Mas dar um tapinha no ombro de Kuzaku com um sorriso, dizendo que eles podiam fazer o que quisessem e que estava tudo bem. Isso parecia errado de alguma forma. Ou melhor, Haruhiro nunca conseguiria fazer isso. Deitado de costas, Kuzaku fungou um pouco. Aparentemente estava resfriado. Parece que nossa eficiência está caindo. Bem, essa é a impressão que tenho. Ainda não limpamos o lugar todo, mas parece que vamos precisar entrar nas áreas infestadas por cobras venenosas ou naquelas onde as bestas de 4 olhos sempre acabam aparecendo. Que tal irmos um pouco mais longe da próxima vez? Yumi estava com a bochecha encostada no peito de Shihoru e abraçava Mary ao mesmo tempo. Droga, Haruhiro estava com ciúmes. Não. Havia uma estrada que passava pela casa do carvoeiro. Mary parecia um pouco cansada. Ela parecia sonolenta. Eu também estava curioso sobre isso, na verdade. Haruhiro encarou fogo. Ó chamas, tragam-me de volta à realidade. Por favor, ele implorou. Tipo, será que tem outra vila por ali, ou algo assim? Ou talvez uma cidade maior. Mas mesmo que tenha, não sei se isso importa para nós. De qualquer forma, esse é o nosso principal candidato, declarou Hanta com um estalo de língua. Além disso, poderíamos atravessar o pântano dos cadáveres e seguir para o sul. Descer o rio morno também é uma opção. Havia algo no leito do rio, mas se nos concentrarmos, podemos lidar com o que quer que seja. Haruhiro continuava encarando o fogo, sem desviar o olhar. Mas não é como se tivéssemos alguma pista. Você é estúpido para o piro, disse Hanta com desdém. É um mundo totalmente novo, droga. Não temos a menor chance de nos basearmos em alguma coisa. Sim, mas você não pensa nas coisas com a devida atenção. Podem me chamar de ousado e destemido, declarou Hanta. Bem, vocês sabem como é. Descobrir tudo isso é a tarefa que temos pela frente. Mas temos outra tarefa a cumprir, não é? Uma importante. Não quero ouvir isso. Shihoru tapou os ouvidos. Não pode ser nada bom. Haruhiro olhou para Shihoru sem querer, e imediatamente se arrependeu. Yumi estava com o rosto praticamente enterrado no peito de Shihoru, enquanto Mary estava encostada em Yumi, com os olhos semicerrados. Ele queria se punir por ter pensado descuidadamente. Ei, compartilhe um pouco desse calor comigo. Estou dizendo que podemos acabar morando aqui para sempre. Hanta assumiu um tom sério, completamente fora de seu normal. Temos que estar preparados para isso, sabe? Ei, calma aí. Haruhiro lutou para encontrar uma resposta. O que você está dizendo? Isso é tão repentino. É um fato, e você sabe disso, respondeu Hanta. Não estou errado, estou? A esperança é. E ainda não estamos perdidos, é isso? Ah, qual é para o Pirorin? Não comece a falar como um herói fanático. Você nunca foi tão positivo e otimista. Encare os fatos. Talvez nunca consigamos voltar para casa. Se for esse o caso, teremos que viver aqui até cairmos mortos. Mary respirou fundo, prendeu a respiração e depois expirou suavemente. Ela olhava distraidamente para o fogo. Shihoru começou a abrir a boca, mas não disse nada. Yumi soltou um gemido estranho. Você disse que talvez nunca consigamos voltar para casa. Kuzaku se sentou. Mas onde é casa? Gringar? Hanta arqueou uma sobrancelha e lançou um olhar fulminante para Kuzaku. O que isso quer dizer, Kuzaki? Não, eu só estava pensando nisso. Parece que nem sempre estivemos em Gringar, afinal. Claro, mas não nos lembramos de nada do que aconteceu antes, disse Hanta. Bem, sim. Não fale besteiras, retrucou Hanta. Além disso, a questão que estou levantando agora não tem nada a ver com isso. Se liga. Seu idiota. Mas você não precisava ir tão longe. Hein? Tá querendo briga, amigão? Eu te enfrento. Parem com isso. Mary os interrompeu. Normalmente essa seria a tarefa de Haruhiro, mas sua mente estava em outro lugar. Estamos procurando um caminho de volta para o nosso mundo original, Shima sussurrou para ele. De volta, pensou Haruhiro. De volta ao nosso mundo original. O que isso significava, afinal? Haruhiro tocou o receptor pendurado em seu pescoço por cima da roupa. Com tudo o que havia acontecido, não seria estranho que Somos contatasse. Secretamente, ele esperava que isso acontecesse, mas o receptor não vibrava. Será que não funcionava entre mundos? Haruhiro balançou a cabeça. Não adiantava ficar remoendo isso. Ele e os outros estavam ali e em nenhum outro lugar. Estavam em outro mundo, não em Gringar, nem no Reino do Crepúsculo. Eles podem passar a vida inteira aqui. Essa possibilidade, é claro, já havia lhe ocorrido antes. Hanta, disse Haruhiro, eu sabia sem você precisar me dizer. É totalmente possível que isso aconteça. Eu sei disso, mas e daí? Mesmo que nos preparemos para aceitar, nada vai mudar, sabe? O que teremos que fazer não vai mudar. É tudo a mesma coisa. Idiota. Você é estúpido? Não tem como ser a mesma coisa. Hanta se levantou, batendo o punho direito na palma da mão esquerda. A gente tem que se reproduzir, droga. Em outras palavras, fazer bebês. FAMARE. O que
Shihoru segurou Yumi com força. Você, Haruhiro, ficou sem palavras. Mary balançou a cabeça como quem diz, inacreditável. Yumi ficou simplesmente estupefata. O problema com Hanta-kun é, murmurou Kuzaku, que não importa o que aconteça, ele sempre será o Hanta-kun. Então, decidido isso, Hanta se levantou de um pulo, olhando para todos ao redor. Vamos decidir os casais. Por sorte, temos 3 rapazes e 3 moças. Com 3 pares, se cada um de vocês tiver uns 10 filhos, teremos uma população de 36 pessoas rapidinho. Que tal? Quanto a mim? Bem, isso é só, sabe, parte do projeto para deixar descendentes. Então não vou ser exigente, mas se eu tivesse que escolher, eu quero. HM. Eu me recuso. Shihoru levantou a mão. Sem hesitar, Mary fez o mesmo. Com certeza. Yumi mostrou a língua. Yumi disse que nem pensar. Ei, vamos lá, vamos lá. Hanta colocou a mão esquerda no quadril, balançando o dedo indicador direito e fazendo um gesto de reprovação com a língua. Não tem como recusar ou dizer não aqui. Este é um projeto pensando no nosso futuro. Não sejam egoístas. Homens e mulheres não podem ter filhos um sem o outro, então vocês vão cooperar, quer queiram ou não. É o dever de vocês, droga. Não tente levar esse projeto adiante sozinho, cara. Haruhiro murmurou. Cala a boca para o Pyuronosuke. Estou fazendo isso porque você é um caso perdido. Ah, entendi. Não é como se eu achasse que alguém aqui gostasse de mim, tá bom? Não tem jeito. Vou aguentar as sobras. Ok, primeiro, Kusaki. Eu? O quê? Você tem alguma preferência? Qual dos 3 você quer? O que? Kuzaku colocou sua grande mão na nuca, olhando para baixo. Ele não precisava responder. Mas honestamente, Haruhiro estava meio interessado em saber o que ele diria. Ele sabia como Kuzaku se sentia, mas como ele expressaria isso na frente dos outros? Talvez não expressasse. Será que tentaria contornar a situação com uma piada? Qual é o problema? Anda logo, gritou Hanta, cuspindo para todo lado. Rápido, depressa, depressar. Kuzaku cruzou os braços e fechou os olhos. Ele não estava demorando demais? Haruhiro olhou para Mary para avaliar sua reação. Não era isso que eu esperava, pensou Haruhiro. Ele pensou que ela estaria agindo de forma estranha ou esperando ansiosamente por Kuzaku. Mas não. Em vez disso, ela segurava os joelhos com força com as 2 mãos, com uma expressão como se fosse se desculpar a qualquer momento. O que seria isso? Seria um desculpe por te colocar nessa situação, Kuzaku, ou algo parecido? Bem, talvez fosse, mas parecia estranho de alguma forma. Não era como a Mary. Como a Mary. Será que Haruhiro conhecia a Mary o suficiente para dizer o que era ou não como ela? Não era como se ele não a conhecesse de jeito nenhum. Você é tão indeciso. Hanta bateu o pé. Seja rápido. Para peitos, escolha Shihoru. Para rosto, escolha Mary. Se você curte coisas estranhas, escolha Yumi. É só isso que importa, não é? Podemos enterrar esse cara? Shihoru perguntou num tom tão sombrio que dava arrepios. Todos nós juntos. Eu voto sim. Mary se levantou, apagando toda a expressão do rosto. Primeiro preciso deixá-lo pronto para um enterro fácil. Yumi sorriu amplamente, desembainhando seu facão. Espera, o quê? Hanta caiu sentado e recuou. Pare de falar em me enterrar e de discutir como fazer isso, tá bom? Tá bom? Vamos parar com isso. Por favor, eu entendi, eu paro. Tá bom? Vou ser mais cuidadoso no futuro. Quer dizer, era tudo uma brincadeira, tá bom? Você não precisa levar tão a sério, precisa? Eu não estava falando sério, então me perdoe, eu imploro. Sério, sério mesmo. Com a reverência de Hanta, a conversa morreu instantaneamente e todos foram dormir por conta própria. Haruhiro teve dificuldade para pegar no sono. Havia muita coisa rondando sua cabeça. E quanto a Kuzaku e Mary? Ele se perguntou. As coisas estão indo bem entre eles? Quer dizer, nessa situação, eles realmente não têm tempo para isso, né? Mas se tiver que acontecer de qualquer jeito, quero que eles sejam felizes juntos. Ele tentou fingir ser um cara legal, mas isso só lhe causava dor no peito. Além disso, o que é felicidade, afinal? Nem eu sei. Eles dormiram e acordaram com o grito da galinha gigante que anunciava a chegada da manhã. Um novo dia havia começado. Por hora, atravessaram a ponte em direção ao Well Town e beberam água do poço. Depois de lavarem o rosto no leito do rio, era a hora de um delicioso café da manhã. Esse era o plano, mas já havia alguém no mercado. Claro, não era estranho que houvesse um cliente, mas este chamou a atenção deles. Aquele cara. Hanta apontou para o cliente. Ele não é um pouco humano demais? O cliente que acabará de aceitar uma tigela de sopa de insetos do merceeiro de caranguejos gigantes tinha 2 braços, 2 pernas, apenas uma cabeça e nenhuma cauda. Ele media talvez 1,80 metros de altura, mais alto que Haruhiro, mais baixo que Kuzaku. Usava um chapéu de abas largas, ou melhor, um chapéu trançado feito de capim seco em forma de cone raso, além de um cachecol cobrindo a metade inferior do rosto e um sobretudo que ia até os joelhos. Além da arma semelhante a um machado presa ao quadril, carregava uma grande mochila cheia de espadas, uma besta e outras armas. Era como um arsenal ambulante. O cliente afastou o cachecol e levou a tigela à boca, inclinando um pouco o rosto para cima enquanto tomava um gole da sopa de insetos. Quando o caldo acabou, ele pegou os ingredientes sólidos, ou seja, os insetos com os dedos, jogando-os na boca e mastigando-os com gosto antes de engolir. Não tem como ele ser humano, pensou Haruhiro por um segundo, mas não era tão estranho que um humano pudesse gostar do gosto de insetos. O cliente disse o que é e devolveu sua tigela ao gigante vendedor de caranguejos antes de se virar para o grupo. Hanta deu um salto para trás, assumindo uma postura que lhe permitia fazer uma reverência imediatamente se necessário. Aquele lixo e verme devia ter parado de se autodenominar Cavaleiro do Temor e começado a se chamar Cavaleiro da Reverência. Ainda assim, era verdade que a postura do cliente era intimidante.
Mesmo com todo o equipamento pesado que carregava, ele permanecia ali como se não estivesse pesando nada. Da forma como estava posicionado, seu centro de gravidade era estável. Ele podia se mover rapidamente em qualquer direção que desejasse. Não havia nenhuma tensão desnecessária em seu corpo. Ele não tinha brechas, por assim dizer. Tive a sensação de que, talvez, esse cara seja bom. Kuzaku levou a mão ao punho da espada, depois a soltou lentamente, expirando ao fazê-lo. Shihoru disse. O quê? Haruhiro queria perguntar, mas não conseguiu. O ambiente estava terrivelmente pesado. Yumi gemeu, e Mary tentou dizer algo. Foi então que aconteceu. Vocês, disse o cliente. Será que vocês são humanos? Meu nome é Unjo, disse o homem no mesmo idioma que Haruhiro e os outros usavam. Para surpresa deles, esse homem, o Sr. Unjo, explicou que a noite já chegou milhares de vezes, desde que ele se perdeu neste mundo. Os dias aqui tinham a mesma duração que no outro mundo, ou eram diferentes? Isso era incerto, mas se partissem da hipótese de que fossem iguais, mesmo 2000 dias equivaleriam a 5 anos e meio, e se fossem 3000, então o Sr. Unjo estaria neste mundo há mais de 8 anos. Ele havia sobrevivido a todo esse tempo. É difícil de acreditar, disse Unjo com a voz rouca, que parecia ter um tom irônico e risonho. Que estou vendo, humanos. Faz tanto tempo, tanto tempo desde a última vez que estes olhos viram um ser humano vivo. Nunca pensei que viriam. Mas agora vem. Haruhiro entendeu as palavras que Unjo disse. No entanto, seu sotaque era estranho e a ordem das palavras bizarra. Talvez ele não falasse a língua humana há muito tempo. Assim que descobriu que o Sr. Unjo era humano, como eles, Hunter o bombardeou com perguntas sem fim. Senhor, por favor, nos ensine. O senhor também era de Alterna, senhor? Era um soldado voluntário? Como o senhor veio parar neste mundo? Honestamente, o que há de errado com este mundo? Alterna, sussurrou o Sr. Unjo para si mesmo, e então ficou em silêncio por um longo tempo. Enquanto Hunter continuava, era Alnerta, isso mesmo, Analta. Não, Atarna. Não, Alterna. Cara, eu quero voltar para Alterna. Para mim, Alterna é o lar onde meu coração está, mas e você, veterano? Tipo, se você pudesse voltar, você voltaria? Tem algum jeito de voltar? Se tivesse, você já teria usado, né? Não, mas sabe, se você tiver alguma dica ou algo assim, você poderia nos contar, tá bom? Que tal? Hunter continuou falando sem parar. Sério, para com isso, seu idiota, pensou Haruhiro, e tentou impedi-lo. Mas, como de costume, Hunter o repreendeu quando ele fez isso. Não estou falando com você, amigão. Estou perguntando para o nosso veterano aqui. Cala a boca e vai dormir, seu idiota. Você está com sono, então vá dormir para sempre, seu imbecil. E espero que você fique careca e exploda também. Haruhiro ignorou o verme e curvou a cabeça em sinal de desculpas para o Sr. Unjo. Desculpe. Nosso inútil deve estar te incomodando. Você é um lixo. Haruhiro. Espero que você vá girando para o inferno, gritou Hunter. Ele é falador. De repente, o Sr. Unjo estendeu a mão e agarrou Hunter pela cabeça. Hunter ficou paralisado. O inútil do Hunter usava o capacete para esconder o rosto, mas o Sr. Unjo agarrou sua cabeça, capacete e tudo. Ele não era tão alto quanto Kuzaku, mas suas mãos eram muito maiores. Alterna, o Sr. Unjo sussurrou a palavra mais uma vez, pressionando com tanta força que parecia estar tentando esmagar Hunter. Eu havia me esquecido de Alterna. Sim, porque eu nunca poderei voltar. Ai. Pepe, por favor, me perdoe, senhor. Deixa ele ir. Yumi deu um passo à frente, engolindo em seco. Solta ele. O Hunter não queria ofender. Talvez quisesse, mas mesmo assim, ele é o camarada da Yumi e de todo mundo. Camarada, o Sr. Unjo pigarreou dolorosamente e soltou Hunter. Camaradas, Não tenho nenhum. Nenhum sequer. Uau. Hunter se virou bruscamente e se afastou do Sr. Unjo. Eu estou salvo, né? Eu não morri, né? Infelizmente sim, disse Mary sem demonstrar qualquer emoção. Você veio de tão longe? Perguntou Shihoru com a voz trêmula, apertando seu cajado com força, sozinha. O Sr. Unjo não respondeu, puxando o cachecol para cobrir a metade inferior do rosto. Não posso voltar. Nem você. Isto é uma sepultura. Minha. E sua. Sério? Kuzaku soltou um leve suspiro. Haruhiro sentiu vontade de baixar a cabeça, mas se obrigou a manter o olhar erguido. Se olhasse para baixo agora, jamais se recuperaria. Estava dominado por aquele sentimento. Precisava dizer algo. Não tanto ao Sr. Unjo, mas sim ao grupo como um todo. Mas Unjo-san, você ainda está vivo, não está? O Sr. Unjo se virou para Haruhiro, levantando um pouco seu chapéu trançado. Ele viu os olhos do Sr. Unjo. Ele é humano, pensou Haruhiro mais uma vez. Este era um humano de verdade. Provavelmente era muito mais velho, literalmente um superior a eles, mas era humano, assim como eles. Ele havia vivido sozinho neste mundo, sobrevivendo por conta própria. Quão difícil isso devia ter sido? Deve ter sido difícil. Deve ter sido solitário. Mas ainda assim o Sr. Unjo estava vivo. O Sr. Unjo talvez não pensasse assim, mas ele era a prova viva de algo. Este lugar não era um túmulo. Talvez um dia se torne um lugar assim, mas todos tinham que morrer um dia. No momento em que alguém morria, aquele lugar se tornava o local de sua morte. Mas esse momento ainda não havia chegado. Dependia de Haruhiro e dos outros, mas se fizessem as coisas direito, poderiam sobreviver ali. É uma honra conhecê-lo, disse Haruhiro. Se não se importar, gostaria de vê-lo novamente e aprender muitas coisas com você, ensinando. De mim. Os ombros do Sr. Unjo se contraíram uma única vez. Para todos vocês. Afinal, não sabemos de nada, disse Haruhiro para ele. Rio abaixo. O Sr. Unjo apontou na direção em que o rio Morno corria. Eles estão lá. Os mortos. É uma cidade. Uma ruína. Eles não estão mortos. No entanto, são mortos. O que tem aí? Perguntou Haruhiro. A cidade dos mortos. Ruínas. Vocês são soldados voluntários. O Sr. Unjo virou as costas para Haruhiro e os outros. É uma boa opção.
para vocês. Haruhiro queria perseguir o Sr. Unjo enquanto ele se afastava e lhe perguntar mais 2 ou 3 coisas. No entanto, ele não conseguiu. As costas do Sr. Unjo claramente rejeitavam Haruhiro e os outros. Deixe-me em paz. Era o que parecia estar dizendo, e Haruhiro sentiu que era isso que eles deveriam fazer. Provavelmente, esse encontro teve tanto impacto no Sr. Unjo quanto neles. Não, considerando o tempo que ele viveu sozinho, ele deve ter ficado ainda mais chocado. Se assim for, talvez estivesse extremamente confuso. O Sr. Unjo entrou no prédio feito de pedras empilhadas. Havia luz entrando pela janela, como sempre, então os moradores deviam estar lá dentro. O Sr. Unjo talvez os conhecesse. A cidade dos mortos. Hanta de repente se animou, soltando uma risada boba e maliciosa. Ninguém esperava por isso. Não, é exatamente como eu previa. Nosso caminho foi revelado. Eu sou demais. Como isso faz algum sentido? Yumi cutucou Hanta com o cotovelo. Não teve nada a ver com você, Hanta. Foi tudo culpa do Kampyo-san. Você quer dizer Unjo-san? Corrigiu Haruhiro, suspirando. A cidade dos mortos, hein? Parece assustador. Shihoru abaixou a cabeça, abraçando a si mesma, incluindo seu cajado. Os mortos, hein? Kuzaku olhava para o prédio de pedra. Eles não estão mortos, disse ele. Mary inclinou a cabeça para o lado, confusa. O que ele quis dizer? Já que ele os chama de mortos, eu esperaria cadáveres que ainda se movem por algum motivo, ou fantasmas de algum tipo. Quando Hanta se mostrou a favor, Haruhiro quase se recusou, mas o Sr. Unjo os chamou de soldados voluntários. O passado do Sr. Unjo permanecia um mistério, mas talvez ele realmente tivesse sido um soldado voluntário em algum momento. O Sr. Unjo poderia estar cuidando de Haruhiro e dos outros como seus subordinados. Ele disse que seria uma boa oportunidade para eles. Era um lugar ideal para soldados voluntários. A cidade dos mortos. Isso fez Haruhiro pensar, não sei não. Mas por algum motivo seu coração estava acelerado. Não porque achasse que seria divertido. Ele não era Hanta. Apenas estava um pouco animado. Não podia negar. Mesmo tendo vindo a este mundo sem sentido, sem como voltar para casa e sem saber o que será de nós amanhã, ainda somos soldados voluntários? Pensou Haruhiro. Isso já se tornou natural para nós? Não, eu não gosto disso. Me poupe. Mesmo assim, enquanto pensava nisso, Haruhiro tomou a decisão imediatamente. Vamos lá dar uma olhada. Haruhiro não estava sozinho. Hanta também queria ir, é claro, assim como Yumi, Shihoru, Mary e Kuzaku. Parecia que no fim, o estilo de vida dos soldados voluntários havia se impregnado em seus ossos. Alguns eram proativos, outros passivos. Cada um tinha suas próprias atitudes e tendências, mas todos chegaram praticamente à mesma conclusão. Aliás, nenhum deles apresentou objeção. Cavar na lama nunca fora a melhor tarefa para eles como soldados voluntários. A cidade dos mortos. Por que não dar uma olhada? Haruhiro e os outros tomaram café da manhã e saíram da Vila do Poço. O local ficava rio abaixo, ao longo do rio Morno, mas eles decidiram seguir o rio sem descer até o leito. Havia uma fera feroz vivendo lá embaixo, que provavelmente os atacaria sem fazer barulho. Eles não sabiam o que mais poderia haver lá, ou de onde poderia vir o ataque. A princípio, a luz que ardia na crista distante era muito fraca, oferecendo pouco conforto. Quando o fogo que não era o sol surgiu, deixou de ser completamente escuro, mas não ficou tão claro a ponto de parecer dia. A escuridão apenas diminuiu ligeiramente, mas, em algum momento, eles se acostumaram com isso. Sua percepção da profundidade da escuridão parecia estar se aguçando. Não era claro, mas também não lhes parecia escuro. A escuridão do meio-dia era um pouco mais tolerável para Haruhiro do que antes. Ele sentia que sua audição também havia melhorado. Tinha uma percepção clara das mudanças no ar e dos cheiros. Mesmo sem olhar, conseguia determinar a posição de seus camaradas, seus passos e ter uma vaga ideia de quão exaustos eles estavam. Por fim, uma névoa vinda do rio Lukevar chegou, cobrindo toda a área. Kerry, Keilanhei. Kerry, Zodiac-kun, que não tinha dito uma palavra desde que Hanta invocou o demônio de volta na Vila do Poço, de repente caiu na gargalhada. O que foi isso do nada? Zodiac-kun? Hanta estava claramente assustado. Ei, nada, sério, nada, agora você me deixou realmente preocupado. Kerry, não se preocupe. Hanta, não é nada. Kerry, você não tem nada com que se preocupar. Não, é por isso, entende? Eu me preocupo porque você fala de um jeito que me deixa preocupada. É meio assustador, então você poderia parar? Tá bom? Ei, Zodiac-kun. Por que você está tão quieto? Responda-me. Bem, Zodiac-kun. Calha a boca um pouco também, Hanta. Haruhiro tentava sentir qualquer presença na escuridão enevoada à frente deles. Zodiac-kun está tentando nos dizer algo. Entenda o recado. Sim, e eu estava tentando arrancar isso dele, não estava? Perguntou Hanta. Kerry. Como se eu fosse te contar. Kerry. Escuta aqui, Zodiac-kun. Gritou Hanta. Você se esqueceu de quem manda aqui? Eu, o cavaleiro temido, sou o mestre, e você é meu servo demônio, entendeu? Não, disse Shihoru. Isso está ao contrário, acrescentou Mary. Yumi interrompeu com seriedade. Talvez se você fosse um quinhentésimo tão fofo quanto o Zodiac-kun. Um Hanta com bonitinho, hein? Kuzaku pensou consigo mesmo, soltando em seguida um pequeno suspiro. Ei! Hanta gritou. Não fiquem falando o que quiserem de mim, pessoal. Se vocês não pararem com isso, eu vou dar uma surra em vocês. É sério mesmo. Vou mostrar para vocês o quão assustador é quando eu fico sério de verdade. E aí? Quando Haruhiro parou e levantou uma das mãos, Hanta imediatamente tapou a boca. Todos pararam e prenderam a respiração. E agora? Haruhiro não tinha certeza. Por causa da névoa, ele não sabia o que era, mas havia algo à frente.
Ele achava que poderia ser um prédio. Será que todos deveriam ir juntos verificar? Ou será que Haruhiro deveria ir sozinho? Como ladrão, agir sozinho era mais fácil em muitos aspectos. Era mais fácil sim, mas também assustador. Já volto, disse Haruhiro, com medo, fazendo-o falar num tom mais educado do que o habitual. Tenha cuidado, disse Mary para ele. Não faça nada imprudente. Obrigado, pensou ele. De alguma forma, isso me dá forças para tentar. E também, desculpe, Kuzaku. Bem, não há motivo para se desculpar, tenho certeza. Mary só está preocupado comigo como camarada. Isso é óbvio. Mesmo que seja só isso, me dá ânimo. Qual o problema nisso? Certo. Haruhiro se afastou de seus companheiros, usando a habilidade furtividade para avançar em direção ao prédio em questão. Tem alguma coisa se mexendo além de mim? Não, eu acho. Pelo menos não agora. A direção da névoa, do ar e do vento havia mudado. Havia algum obstáculo bloqueando o vento e fazendo com que ele mudasse de direção. Haruhiro se aproximou. Ele surgiu à vista. O prédio era um edifício feito de pedras empilhadas, mas estava desmoronando. Talvez tivesse tido a forma de uma caixa em algum momento, mas agora restavam apenas cerca de 2/3 dele. Ele não viu nenhum teto. Teria desabado? Era um prédio em ruínas. Este não era o único prédio em ruínas aqui. Havia outro. Não, havia ainda mais. Aqui, ali e em todo lugar. Havia muitos deles. O Senhor Unjo havia mencionado ruínas. Era este o lugar, hein? A cidade dos mortos. Era este o destino deles, hein? O que significava? Eles estavam ali, ele teve que supor, no lugar com os seres que permaneciam desconhecidos para eles, os mortos que não estavam mortos. Haruhiro pressionou a palma da mão contra a parede externa do primeiro prédio em ruínas. Tentou empurrar. Não se moveu. Depois de testar, encostou as costas na parede. Respirou fundo. Primeiro, vou tentar dar uma volta completa nesse prédio em ruínas. Se parecer que consigo entrar, devo tentar? Tem algum problema? De qualquer forma, vou dar uma volta ao redor dele. Ele olhou em volta, escutou atentamente e depois de dar meia volta no prédio, procurando pelos mortos, encontrou uma abertura. Uma entrada. Havia uma porta aqui? Não mais. Ele enfiou a cabeça só até a metade. Estava escuro demais para ver, mas havia destroços espalhados por ali. Não havia onde pisar. Parecia perigoso entrar. Agora, quanto aos mortos, eles não estão aqui, eu acho. Não estão, certo? A seguir, vamos para o próximo prédio em ruínas. Haruhiro decidiu procurar no prédio mais próximo. Era um pouco maior que o anterior. Metade do telhado ainda estava visível. Não havia nenhuma porta na abertura que parecesse uma porta. Ele tinha um mau pressentimento. Não, não era apenas um pressentimento. Havia sons. Ele conseguia ouvi-los. Que sons eram aqueles? Cel-cha, smack, chomp, smack, nnnngh, slurp, crunch, crunch, gluck, smack, uff. Ele tinha algumas ideias sobre o que aqueles sons poderiam ser. Não ficaria feliz em ter razão, mas ainda assim precisava verificar. Ora, olá, senhor morto, cumprimentou mentalmente algo, tentando soar o mais alegre possível enquanto olhava ao redor do prédio através da abertura. Lá estava. Ele havia encontrado um, não muito longe. Era uma criatura humanoide com cauda agachada e comendo algo. Será que era um dos mortos? Parecia surpreendentemente normal. Agora, o que exatamente o senhor morto-vivo com cauda estava fazendo? Haruhiro estava interessado. Mas talvez fosse melhor recuar por enquanto. Haruhiro tentou usar sua cautela natural, mas por algum motivo o senhor morto-vivo com cauda se virou para ele, gemendo. Ele havia sido visto? Numa hora dessas, gritar e correr seria uma péssima ideia. Primeiro, ele precisava ver como a criatura reagiria. Haruhiro se certificou de estar preparado mental e fisicamente para poder reagir rapidamente caso fosse atacado. Afinal, não era garantido que fosse seu inimigo, né? Podia até ser amigável, né? É pouco provável, né? O morto-vivo com cauda pegou um objeto que parecia uma arma e se levantou. Algo parecido com uma arma? Não, era uma arma. Com uma lâmina grossa e curva na mão, o morto-vivo com cauda começou a andar. Estava vindo. Por aqui. Com passos lentos. O morto-vivo com cauda vestia algo parecido com cota de malha, com uma ombreira apenas no ombro direito, além de manoplas e caneleiras. Usava um capacete, mas seu rosto não estava escondido. Os olhos. Que olhos eram aqueles? Brancos. Não pareciam brilhar, mas seus dois olhos eram muito brancos. Sua boca grande estava úmida com um líquido viscoso e gosmento. Haruhiro lançou um olhar para a criatura que jazia onde o morto de cauda estivera agachado antes. Não se surpreendeu. Aquilo não o abalou tanto. Ele estava certo. Era só isso. Aquela coisa parecia ser outra criatura. Provavelmente tinha forma humanoide, mas ele apostaria 8 ou 9 em 10 que não estava mais viva. Haruhiro não olhou por muito tempo, e não conseguiria enxergar bem na escuridão, mas ele não queria vê-la, então talvez estivesse tudo bem para ele. Oh meu Deus, senhor morto-vivo com cauda, estava comendo? Eu o interrompi? Pensou Haruhiro. Se isso lhe permitisse se desculpar, ele não se oporia, mas o morto-vivo com cauda já estava ganhando velocidade. Não era a hora para desculpas. Haruhiro rapidamente puxou a cabeça para fora, correndo para se esconder na sombra do prédio vizinho. Mesmo que estivesse fugindo, ele tinha que fazer isso silenciosamente, bem silenciosamente. Chá! Gritou o morto-vivo com cauda. Para onde ele foi? Era isso que significava? Haruhiro conseguia ouvir os passos do morto-vivo com cauda. Ele se moveu em sincronia com esses passos. Talvez eu devesse arrastá-lo de volta? Atraí-lo para perto dos outros? Vale a pena tentar? Esta era a cidade dos mortos. Se aquela coisa era um dos mortos, não estava necessariamente sozinha. Podia haver outras.
mas aquela era a única coisa cuja presença ele sentia. Por ora, não sentia mais nada. Haruhiro já havia sido encontrado e como soldado voluntário, ele e seu grupo não estavam ali para passear e se divertir. Eles tinham um objetivo, sim, caçar. Vieram para caçar os mortos, como soldados voluntários deveriam fazer. O morto com cauda. Isso pode ser um bom teste para as habilidades deles. Haruhiro parou de repente. O morto-vivo com cauda estava se aproximando. Ele surgiu de repente ao virar da esquina. Quando aqueles olhos brancos avistaram Haruhiro, abriram bem a boca. Kaa! Estava vindo em sua direção em alta velocidade. Ótimo, pensou Haruhiro. Venha! Ele correu. Quanto a encontrar o lugar onde todos estavam esperando, não havia problema. Ele se lembrava da direção e da distância aproximada. Não ia estragar tudo. Virou-se naquela direção e correu. O inimigo era bem rápido, mas se Haruhiro corresse a toda velocidade, jamais o alcançaria. Haru-kun! Ele ouviu a voz de Yumi. Há um inimigo, gritou Haruhiro. Vou levá-lo comigo. Então acrescentou, só um. Deixe isso conosco, respondeu Kuzaku. Ali. Ele podia vê-lo. Kuzaku estava saindo com o escudo em posição de ataque. Estou contando com você. Haruhiro correu em direção a Kuzaku. Assim que se cruzaram, Kuzaku usou bloqueio contra a espada curva do morto-vivo com cauda e, em seguida, desferiu um golpe de estocada. O morto-vivo com cauda prosseguiu, indiferente. Kuzaku também não recuou. Eles colidiram. Salto. Hanta saltou rapidamente para o lado onde o morto com cauda estava e brandiu sua espada longa em um movimento em forma de 8. Seguido por corte. O efeito da espada relâmpago golfinho havia acabado e eles a venderam para o ferreiro. Então Hanta estava usando sua antiga espada padrão, traidora MK. Segunda. O morto-vivo com cauda desviou como se estivesse se jogando no chão, mas a espada de Hanta ainda o atingiu em algum lugar. Ele não conseguiu cortar. Estava usando cota de malha. Quando o morto-vivo com cauda cambaleou e se levantou, Kuzaku se aproximou. Pronto. Ele cravou sua espada longa nele. Kuzaku havia encontrado essa espada longa no pântano dos cadáveres e a mandado consertar pelo ferreiro. A criatura morta com cauda recebeu um forte golpe no capacete e gemeu, Nguen, mas não hesitou. Sem perder o ritmo, ergueu sua espada curva e partiu para o contra-ataque. Agora foi Kuzaku quem foi forçado a recuar. Ah, droga! Sou tão fraco! Não entre em pânico, gritou Haruhiro para Kuzaku, olhando para as costas do morto-vivo com cauda. Yumi e Mary estavam de prontidão, defendendo Shihoru. Era apenas um inimigo, então aquela formação fazia sentido. Afinal, poderia haver reforços. Caso isso acontecesse, Haruhiro queria que Yumi e Shihoru reagissem imediatamente. Afinal, proteger Shihoru era a prioridade máxima de Mary. Todos sabiam o que deveriam fazer. Ei, Zodiac-kun estava apenas flutuando por aí. Hanta, você não é tão bom quanto se gaba. Termine logo com isso. Não preciso que você me diga isso. Hanta lançou um ataque violento contra o morto-vivo com cauda. Era ódio, seguido por um combo de 2 golpes. Depois, cortes diagonais vindos do canto superior esquerdo e do canto superior direito. No instante em que a traidora MK. Segunda cruzou com a espada curva do morto-vivo de cauda, ele usou rejeitar. O cavaleiro temido era mais valioso quando não encarava seus inimigos de frente. Enquanto um guerreiro travaria espadas com o inimigo, um cavaleiro temido não o faria. Ele os repeliria num instante ou desviaria o golpe. Dessa vez, Hanta habilmente o empurrou para trás. Então, ao mesmo tempo, caiu para trás em linha reta. Embora estivesse caindo, ele o fez a uma velocidade incrível. Escape. O morto-vivo com cauda cambaleou um pouco, mas conseguiu se firmar. Hanta deu um impulso para sair do chão. Dessa vez, ele estava avançando. Novamente a uma velocidade incrível. Toma isso. Salta. Hanta investiu direto contra o morto-vivo com cauda. Com aquele timing, ele não tinha a menor chance de desviar. O traidor MK. Segunda atingiu o plexo solar do morto-vivo com cauda. Perfurou, ou talvez não. Hanta estava em posição de empurrar o morto-vivo para baixo, mas em vez disso saltou para trás imediatamente. Droga! Achá! O morto-vivo de cauda saltou de pé, brandindo sua espada curva. Parecia mais enérgico do que antes. Kuzaku desviou a espada curva com um estrondo alto e, em seguida, atacou o morto-vivo com cauda com um grito. O morto-vivo com cauda foi virado de costas, mas ainda assim se levantou. E ali. Nossa, o que é aquilo? Yumi gritou. Sinceramente, o que era? Como é que essa coisa pode estar morta? Hanta estalou a língua. Para mim, parece bem viva. Os ataques deles não estavam funcionando, talvez. O morto-vivo com cauda tinha uma mancha preta na barriga. A traidora MK. Segunda de Hanta havia perfurado sua cota de malha, ferindo o morto-vivo com cauda. Ele também havia levado um golpe na cabeça da espada longa de Kuzaku, e ele o havia derrubado. Mas ele ainda estava bem. Não estava sentindo dor. Não sentia dor, porque estava em estado de excitação. Ou era apenas denso. Seja como for, provavelmente era melhor presumir que aquela coisa não tinha noção de dor. Primeiro, eles tiveram que quebrar sua posição. Depois, tiveram que golpeá-lo até que parasse de se mover. Há muito tempo, Haruhiro e os outros faziam viagens regulares à cidade velha de Damuro, caçando goblins que pareciam mais fracos do que eles. Essa estratégia de atacar um inimigo em grupo e pulverizá-lo lhes rendeu o apelido de matadores de goblins. Eles só precisavam fazer isso aqui. Por uma conveniente coincidência, Haruhiro estava atrás dele. Estava tão distraído com Kuzaku e Hanta que provavelmente se esqueceu da existência de Haruhiro. Não foi coincidência. Haruhiro vinha se movendo sorrateiramente para garantir que aquilo se esquecesse dele. Golpe pelas costas? Aranha? Não.
Haruhiro escolheu outra estratégia. Correu para dentro, mantendo seus passos o mais silenciosos possível. A criatura ainda não tinha notado. Não se virou. Então, como se estivesse pensando, ótimo, Haruhiro avançou com força. Ele executou um chute voador. Chutou o morto-vivo com cauda nas costas com os 2 pés. Fungo. O morto com cauda cambaleou para frente. Agora, gritou Haruhiro, mas Hanta já estava em movimento. Kuzaku não estava muito atrás. Haruhiro também se juntou a eles. Não o deixe se levantar. Derrube a arma de suas mãos. Elimine toda a resistência. Não pense em golpes de espada, estocadas ou qualquer coisa avançada do tipo. Ignore o fato de estarmos usando espadas e ataque-o impiedosamente. Dos 3, Hanta era o que estava mais acostumado com isso. Ele usou a ponta de sua espada para arrancar o capacete da criatura. Esmague-o. A cabeça. Faça uma massa sangrenta e pastosa com ele. Não se mexa. Pare de se debater. Você vai fazer isso de novo? Vai fazer isso de novo? Bom, então não tem jeito. Vamos ter que ir até o fim. Kuzaku pressionou seu escudo contra ele. Aí. A rodinha. Hanta cravou o traidor MK. Segunda no pescoço da criatura. Então, depois de torcê-lo e cortá-lo com força bruta, ela finalmente parou de se mover. Inspirando profundamente, Haruhiro recuou, olhando ao redor. Ele avistou Yumi, Shihoru e Mary. Mary fez o sinal do hexagrama, fechou os olhos por um instante e assentiu com a cabeça. Aparentemente isso significava que estava tudo bem. É isso aí. Hanta ergueu o traidor MK. Segunda bem alto, soltando um grito de vitória. Então, num instante, saltou sobre o cadáver do morto-vivo com cauda. Tesouro, tesouro. Meu miminho. Se você não tem nada, vai pagar caro, seu morto-vivo inútil. Vou te matar de verdade. Vamos lá, cara. Haruhiro queria dizer algo, mas percebeu que não tinha realmente o direito. Ainda assim, a técnica que Hanta usou para remover a cota de malha da criatura era impressionante. Haruhiro poderia até tê-la chamado de brilhante, mas não quis elogiá-lo. HM? Hanta pegou algo entre os dedos. Ei. Kuzaku ergueu a viseira soltando um suspiro. O quê? Encontrou algo bom? Tada. Hanta exibiu-o com orgulho. Não é só uma coisinha qualquer. Sinceramente, o coração de Haruhiro deu um salto. Talvez isso seja amor, pensou ele. Não. Havia mais de um objeto que Hanta segurava na mão. Eram vários. Pretos e redondos. Uau! Yumi ficou boquiaberta. Shihoru ainda estava meio em dúvida sobre o que tinha visto. O que é isso? Mel inclinou a cabeça para o lado. São moedas pretas, seu bobinho. Nesse momento, Hanta estava radiante como nunca antes em toda a sua vida. 4. Conte-as. 4 delas. Obrigado. Haruhiro quase sorriu, mas se conteve. Antes de relaxarem e comemorarem, havia coisas a fazer primeiro. Se não se esforçasse para pensar dessa forma, perderia toda a sua atenção. Ainda assim, 4 moedas pretas, hein? Pensou ele. Olhando para elas, são moedas de tamanho médio. São 4 ruma. Haruhiro precisava se controlar para não começar a contar com a vitória antes da hora. Calma. Vá devagar e com calma, disse a si mesmo. Use métodos que proporcionem certeza. Ele não queria comemorar sem motivo. Não queria criar expectativas e depois vê-las frustradas. Teria que conviver com essa sua fragilidade e seguir em frente.